Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de LaTeX. Nesse vídeo, nós vamos aprender a como inserir funções e também vamos aprender a como inserir conjuntos numéricos e outros símbolos. Então, começando a editar o meu arquivo, eu vou apagar aqui a palavra funções e vou escrever o seguinte. Vamos elencar abaixo algumas funções. Coloco dois pontos, aperto para compilar e tenho aqui então o meu documento. E a primeira função que nós vamos aprender a inserir é a função cosseno. Eu vou colocar aqui entre dois cifrões e vou fazer o seguinte, vou colocar cosseno de x e vou compilar o arquivo. Eu tenho aqui então escrito cosseno de x. Entretanto, as funções matemáticas, elas têm um recurso adicional quando se é usada a linguagem LaTeX. Eu posso vir aqui no cosseno e colocar uma contrabarra e apertar para compilar. Veja que o cosseno assume uma outra estética, um pouco mais apropriada quando falamos em símbolos matemáticos. Então, eu vou copiar aqui, vou colar abaixo, vou deixar um sem a barra e vou deixar o outro com a barra. Veja só a diferença entre o cosseno de cima, que está sem a contrabarra, e o cosseno de baixo, que está com a contrabarra. Vou colocar aqui um espaço vertical de meio centímetro e aqui abaixo vou inserir agora a função ln de x. Veja, vou colocar aqui ln de x entre dois cifrões e apertando para compilar, temos aqui então ln de x escrito. E o mesmo argumento funciona para essa função. Eu posso colocá-la entre os dois cifrões, só que no início posso colocar a contrabarra, fazendo a mesma assumir um layout especial. Veja, ln de cima sem a contrabarra e ln de baixo com a contrabarra. Temos também, colocando aqui abaixo, vou inserir um espaço vertical antes de escrevermos o nosso próximo exemplo. O espaço também vai ser de meio centímetro. E vou colocar aqui agora a função seno de x. E ao compilar o documento, eu tenho aqui então seno de x. E agora veja, se eu escrever a mesma função, só que agora colocando a contrabarra, veja que algo deu errado. Isso porque o seno de x, no LaTeX, ele não é escrito de acordo com a nossa leitura em português. Devemos colocar SIN. Compilando o arquivo, veja que agora sim. Eu tenho lá então a função seno, só que escrita em seu formato inglês, né? Fica SIN. E então, nem todas as funções que nós estivermos trabalhando, que nós estivermos enunciando em nossos documentos, elas aceitarão essa contrabarra no início de forma a dar uma estética mais voltada ao ambiente matemático. Só que em todo caso, nós podemos fazer o seguinte. Digamos que eu queira, sim, ao invés de colocar SIN para seno, eu insisto em colocar SEN, assim como nós escrevemos em português. Eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar operator name e colocar o seno entre chaves na sequência. Compilando o meu arquivo, veja que agora o seno assumiu a estética que nós estávamos vendo aqui atrás com a função cosseno e a função ln. Então, quando a contrabarra não funcionar para alguma função, basta nós inserirmos este comando, operator name. E já imaginando que eu vá usar este comando várias vezes no meu texto, eu posso vir aqui acima no meu preâmbulo e inserir um novo comando mais curto, ou seja, eu vou colocar aqui operator name. E ao invés de eu digitar todo este comando, quando eu querer usá-lo, eu posso colocar aqui simplesmente
OP. Pronto. Então, aqui, no seno, eu posso apagar toda essa palavra e colocar o meu atalho que eu atribuí acima. Contrabarra OP. Apertando para compilar, veja, o comando funciona assim como anteriormente. Agora, se for inserir alguma função com as letras usuais, função f de x, g de x, por exemplo, eu não preciso recorrer a esse tipo de recurso. Basta eu inserir assim. Vou colocar 2 cifrões e, por exemplo, a função f de x igual a x ao quadrado. Note, eu escrevi sem contrabarra, sem comando de operador, nada, compilando. E eu tenho então a função f de x igual a x ao quadrado. Se fosse g de x, mesma coisa, eu colocaria ali a letra g no início, sem contrabarra, sem nada, e a função apareceria normalmente. E eu vou voltar aqui então para a função f de x igual a x ao quadrado, e eu vou escrever aqui um texto para nós exemplificarmos algumas coisas. Vou colocar aqui o seguinte: f de x é igual a x ao quadrado para todo x real. Tenho aqui então no meu documento a última frase que eu digitei. Só que em todo caso, digamos que eu queira usar mais símbolos matemáticos aqui para escrever a mesma frase. Por exemplo, para todo, nós sabemos que tem um símbolo específico para isso. E quando eu falo x real, estou me referindo aos elementos do conjunto dos números reais. Então, olha só, essa mesma frase ela poderia ser escrita assim: f de x igual a x ao quadrado, vírgula, para todo ou qualquer x pertencente ao conjunto dos números reais. Só que para nós escrevermos esta frase, nós precisamos saber então, como que eu insiro este símbolo aqui, que representa para todo ou para qualquer, este símbolo aqui de pertinência, e como também é inserir este símbolo que representa para nós o conjunto dos números reais. Bom, começando então por este símbolo aqui, o conjunto dos números reais. Posso fazer o seguinte: vou copiar aqui a minha frase, vou colar aqui embaixo, e essa cópia que eu coloquei aqui, nós vamos apagar essas palavras, vamos tentar escrever em formato de símbolos. Então, com respeito ao conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais, eu posso escrever assim: entre cifrões, pois se trata de um símbolo matemático, MEF, BB e o R entre chaves. Veja, eu tenho aqui então o conjunto dos números reais. Poderia colocar aqui o N, e assim eu teria o símbolo que corresponde ao conjunto dos números naturais, e assim por diante. Se eu colocasse o Q, teria aqui o conjunto dos números racionais. Então, este comando, MEFBB, ele pega a letra e coloca nessa estética aqui, característica que nós usamos para representar conjuntos na matemática. Poderia colocar outra letra, digamos a letra K. Veja só, teria aqui então a minha letra K nesta formatação. Então, voltando aqui para o R, tem o conjunto dos números reais. E poderia também, em vista que eu vá utilizar este comando várias vezes no decorrer do meu texto, poderia vir aqui e atribuir um novo comando. Por exemplo, toda vez que eu escrever MEFBB e o conjunto dos números reais, ao invés de eu escrever tudo isso, para fazer aparecer o conjunto dos números reais, eu vou colocar aqui simplesmente assim, contrabarra e o R maiúsculo. Vou apertar para compilar. Está tudo certo, não aconteceu nenhum erro. E aqui então, a partir de agora, ao invés de eu escrever um MEFBB, eu posso colocar simplesmente o contrabarra, a letra R na sequência,
e apertar para compilar, e o R de reais, de conjuntos reais, olha só, estará aqui. É claro que se eu colocar contrabarra e o N para tentar representar o conjunto dos naturais, o comando não vai dar certo, porque antes disso eu deveria vir aqui e atribuir um novo comando para o conjunto dos números naturais agora, certo? E aí sim, o contrabarra N funcionará para representar o conjunto dos naturais. Vou voltar aqui então para o conjunto dos números reais e agora nós vamos atrás dos outros dois símbolos que nós precisamos, que é o símbolo de para todo e o símbolo de pertinência. X pertence ao conjunto dos números reais. Olha, eu posso vir aqui no menu, descendo aqui abaixo, e posso ir em documentação. Aqui eu tenho uma série de documentos, série de instruções que nos ajudam com possíveis dúvidas no Overleaf. Vou digitar aqui em localizar a palavra symbols e aqui olha só o que eu achei, lista de letras gregas e símbolos matemáticos. Vou clicar aqui para ver o que tem e olha só, eu tenho várias letras aqui e vários símbolos aqui também abaixo e os respectivos comandos para eu utilizá-los em meu documento. Então, descendo aqui, veja, descobri então que contrabarra for all representa o qualquer. E descendo um pouco mais, olha só, contrabarra in representa o símbolo que eu estou precisando também, o símbolo de pertencer. Então, voltando lá para o meu arquivo, eu já sei como eu vou escrever a minha frase. Vou colocar assim, ó, posso colocar tudo entre dois cifrões, porque todos os símbolos são símbolos matemáticos, e vou escrever assim, vírgula, contrabarra for all, x, contrabarra in, contrabarra r. E aí eu terei escrito, então, f de x igual a x ao quadrado para todo x pertencente ao conjunto dos números reais. Eu vou apagar aqui esse conjunto dos números reais que ficou no meio, colocar um espaço de 1 centímetro, e ao compilar o meu arquivo, olha aqui então, a frase acima e a mesma frase abaixo, escrita de uma forma mais resumida, com os caracteres matemáticos. Ah, essa vírgula aqui, ela ficou muito espremida, então posso vir aqui, contrabarra, quad, que é o comando que me permite acrescentar um pequeno espaço entre os símbolos. Aproveitando agora que eu descobri ali uma página onde eu encontro vários símbolos, para utilizar as letras gregas, olha só, o alfabeto grego, eu tenho todos os comandos aqui. Então, por exemplo, se eu quiser usar o símbolo da letra alfa, basta eu digitar assim, alfa. Com beta, também seria contrabarra beta. Então, vou voltar aqui e vou escrever assim, dois cifrões, alfa, índice 1, mais beta, índice 2, pertence ao conjunto dos reais, por exemplo. Compilando o meu arquivo, veja, tenho aqui alfa 1 mais beta 2 pertence ao conjunto dos números reais. E outros símbolos também decorrem aqui na sequência. Tenho flechas, tem outros símbolos como infinito, símbolo de complementar, mais símbolos. Então, posso recorrer aqui a esta página caso eu queira inserir um símbolo e eu não saiba o comando que gere este símbolo aqui no meu arquivo. E assim nós encerramos, então, mais um vídeo do nosso curso. Muito obrigado e até a próxima!